outra é treinar os seus voluntários. Oriente, esclareça, ofereça informações e equipamentos para a realização das tarefas do projeto. Eu botei esse desenho, eu sempre gosto de botar desenhozinho para vocês, para ilustrar o que eu vou falar, mas assim, não é que vocês têm que botar esses voluntários sentados e você começar a explicar com quadro, não é isso. É no sentido de realmente, o bonequinho vermelho, orientar os azulzinhos no sentido, você conhece a instituição. Você sabe que de ponta cabeça, de todos os cantos do projeto, você conhece a instituição. E assim, para a pessoa que tem 1, 2, 3 voluntários na instituição, ou que não trabalha com voluntário, porque às vezes não sabe trabalhar com o seu voluntário, você conhece toda a instituição, você conhece todo o seu projeto. Quando você fala assim, agora eu quero uma pessoa que trabalhe comigo, eu quero um voluntário junto comigo para agregar, você vai falar para ele, olha só, voluntário, a gente gosta de fazer atividade assim, assim, assim. As crianças têm que fazer assim, assim, assim. Olha só, tem que pegar a caneta desse jeito, papel desse jeito, a informação tem que ser desse jeito, porque essas pessoas não conseguem absorver determinadas ações, e aí você vai conversando. Um exemplo que eu vou dar para vocês foi uma palestra. Como eu disse, a gente sempre fez palestras socioeducativas, onde eu trabalhava, em outros lugares que eu trabalho hoje também tem esse tipo de palestras. E vinham sempre palestrantes fazer as palestras para as pessoas. Um dia veio uma empresa, que eles iam falar sobre responsabilidade financeira. Isso mesmo. E aí, o contexto da palestra era eles terem a responsabilidade de não gastar dinheiro com besteiras, porque eles poderiam economizar e ter mais dinheiro ter mais dinheiro no sentido de, quanto mais você economiza, quanto mais você não deixa de gastar com besteira, mais você tem para gastar com coisas que realmente são úteis na sua vida. A palestra deles era nesse contexto. Só que a moça trouxe slide, botou umas palavras difíceis que nem eu estava entendendo, gente. Que assim, eu não tô falando que eu sou melhor do que essas pessoas. Eu tô falando no sentido de conhecimento, porque assim, eu tenho um grau de escolaridade, mas as palavras estavam difíceis para mim no sentido que ela estava falando muita coisa de economia, muita coisa de contabilidade. E, gente, eu não entendo essas coisas, e eles também com certeza não iam entender. Aí eu falei, vamos falar com um vocabulário mais popular, vamos botar uma coisa mais real para a vida dessas pessoas. Pô, não vai falar sobre ações, porque as pessoas não trabalham com ações, gente. Não vai falar sobre conta de mercado que gasta 2 mil, acho que as pessoas não fazem isso aqui, sabe? As pessoas aqui recebem cesta básica, porque as pessoas, poxa, não dá pra você falar sobre isso. Vamos diminuir um pouco o assunto aqui, mas você pode botar esse tema, mas com a realidade dessas pessoas. Então, assim, não é que eu estava treinando essas pessoas, eu estava orientando, esclarecendo e informando essas pessoas como elas deveriam palestrar para os nossos atendidos. Aquele público não ia absorver aquela palestra daquele jeito. Então, assim, ia ser uma palestra de 1h30 que não ia servir para nada para eles, porque estava muito difícil. E aí, no dia da palestra, chegou o dia da palestra. E assim, foi ótima, a palestra foi muito interessante, as famílias adoraram, mas foi engraçado que a menina tirou o slide. Ela trouxe um monte de cartaz. Sério, ela trouxe cartaz e recortado, o encarte de jornal, o encarte de mercado. Ela fez igual com o trabalho de escola mesmo, mas ficou muito interessante. Eles escreveram e assim, parecia que era um trabalho de ensino médio. E as mães se sentiram de uma forma acolhedora, que elas saíram da palestra falando, que foi impressionante. Aí elas falaram, poxa, eles botaram uma coisa bem simples e falaram que a gente toma cafezinho, e realmente eu tomo muito café, e cada café é 60 centavos, se eu contar pro final do mês eu consigo comprar uma lata de leite. Aí eles falaram também do cigarro, e aí falando sobre economia, que eu poderia vender o óleo, e umas coisas assim que eles ficaram impressionados, porque era a realidade deles. E o mais interessante em relação a esse treinamento é que, assim, a palestra foi gratificante para as famílias, que eram nossos atendidos, e foi gratificante para esses voluntários que estavam palestrando. Porque eles começaram a palestrar, foi uma coisa tão legal, foi uma coisa rolou uma sintonia tão grande entre as mães, o projeto
e esses voluntários, que eles estavam fazendo palestra, começaram a fazer palestra todo mês, ou então assim, toda 2 em 2 meses para o projeto. E eles vinham com umas palestras cada vez mais legais e as pessoas estavam absorvendo e levando realmente esse ensinamento para suas vidas. E isso conta muito. Isso tudo veio através do esclarecimento que a gente teve, a gente passou para essas pessoas que iam fazer essa palestra para as nossas famílias. Isso acaba sendo importante porque agrega o voluntário e o trabalho do voluntário se torna melhor. E aí ele realmente identifica que ele está fazendo a diferença. Isso é importante. É ele ver que ele está fazendo a diferença, que o trabalho dele ali não é em vão.